Nossa, como é que eu uso o present perfect mesmo? I have, I've been... Não é pra mim não, dou conta, nunca eu vou aprender esse negócio. Yes? Se identificou? Bem, então agora vamos acabar com isso, de uma vez por todas, aprender esse troço, esse negócio que é o present perfect, que é muito fácil, very, very easy. Se você caiu de paraquedas nessa aula, eu sou a Teacher Barbara, e essa é a parte 3 de uma aula sobre o present perfect do programa Gramática na Prática. Como o nome diz, a ideia é pegar tópicos gramaticais, dúvidas e que os alunos têm, né, que os alunos falam, reclamam e pedem para que eu explique o tempo todo e botar ele na prática, como o nome diz, dentro da conversação da vida real. E como eu já disse, o present perfect, sim, é muito usado em real life, na vida real, dentro da conversação. E por isso que a gente está fazendo essa aula, e ela é dividida em 3 partes, 3 parts, porque é um assunto complexo, que envolve detalhes e também não existe no português. But, para eu não me repetir, ficar aqui repeating, se você já assistiu a parte 1 e 2, a gente vai move on, vamos seguir em frente. Mas se você não viu a parte 1 e 2 dessa aula, eu peço para que você pare, stop, and go to our channel on YouTube, Teacher Barbara Channel. Lá você vai encontrar a aula 1 e 2, Teacher Barbara Channel no YouTube. Aproveita, assina o nosso canal para poder receber sempre que tiver aula nova. Or, even better, ainda melhor, você pode se inscrever na nossa lista VIP, nosso portal, no TB English, no portal da TB English, que é o www.teacherbarbara, não é teacher, é teacherbarbara.com.br. Nosso portal que a gente lançou agora há pouco, está cheio de novidades. Você tem lá um blog que você pode tirar dúvidas, interagir comigo e com a minha equipe, e também pode baixar material em PDF, inclusive essa aula, a 2 e a 1, todas as aulas do Gramática na Prática, do Present Perfect e outros assuntos, você tem o material em PDF for free to download and study. Então, lá você vai encontrar a Lesson 1 and 2 e não vai pegar o bonde andando e ficar perdido na aula de hoje, ok? But, se você já assistiu a aula 1 and 2, let's go, let's see the last part. And again, let's speak English, no more Portuguese. A partir de agora só um pouquinho de português. Why? Because essa aula, this class, ela é feita mais para os alunos intermediários e avançados, por se tratar de um assunto mais avançado mesmo. So I will speak more, I will speak English, just a little Portuguese. If you have a question, talk to me. Write in the comments and I will help you. So, let's review quickly. Lesson 1, we talked about the formula, how we make a sentence, how we say something using the present perfect, that is have, has plus the PP, past participle, and also the conjugation, how we conjugate. And then, last class, we compared simple past and present perfect. Na verdade, a gente viu quando, né? Para que existe o present perfect? Quando que ele é usado? How? When? Quando e como? When and how? Na vida real. E dentro dessa ideia de past, the idea in the past, we have, for example, I've just done something. Just. A gente tem os keywords, as palavras-chave que vão dar um significado more specific. So again, I've just done, eu acabei de fazer. Quando eu uso o just with present perfect, it's an idea in the past, the time is irrelevant, and I know because of the word just, por causa dessa keyword, dessa palavra-chave, it finished now, recently, acabou de acontecer. If I use words like already, que quer dizer já, never, nunca, é uma ideia no passado, time is irrelevant. If I use uma keyword como many times, several times, quite a few times, algumas vezes, muitas vezes, it's also an idea in the past, but then is a repeated, eu estou enfatizando que foi algo que aconteceu várias vezes, a repeated action in the past. Mas todos eles, you see, all of them have the same idea. An action in the past, time is irrelevant. O foco é a experiência. E no português, a ideia seria de passado. Eu fui, eu estive, ela fez, for us is like the past. Today,
We will finish this topic, yes, with the last... a outra situação que a gente usa o present perfect, que é exatamente o contrário. É quando eu falo assim, olha, look, I've been em Brasília, que eu sou do Rio, né? I'm from Rio, but eu estou em Brasília, I've been in Brasília since 2012. I can also say I've lived in Brasília since 2012 or for 5 years. Repeat, guys. I've lived in Brasília. Repeat. Repeat. It's important to practice and fix. I've lived in Brasília since. Pronunciation. Repeat. Since. Não é science. Since. Teacher, quando que eu sei que o som do I é I ou I? You have to practice. No inglês, às vezes, o I tem som de I, às vezes tem som de I. Aqui é since. Não é since, nem science, ó. Since. Since. I've lived in Brasília since 2012. You see? Como eu acabei de falar. Na hora que a gente for traduzir, eu não gosto de traduzir, mas eu só estou traduzindo para você ver que no português não só não existe o present perfect, como é muito doido, very crazy. Porque a tradução do translation no português às vezes é presente, às vezes é passado. Look, I've lived in Brasília since 2012. Aqui eu disse que eu moro. Hã? E agora, embaralhou? No, guys, it's easy. É simplesmente dentro do contexto que o present perfect é usado. Olha isso aqui. Se eu falar I've lived, ou melhor ainda, eu botar um already, que é já. I've already lived in... Aqui, eu tô falando que eu já morei, eu não moro mais. So, let's get an example. I've already lived in New York. Eu já morei em Nova York. Repeat. I've already lived in New York. Ok, because, então, tá vendo keywords, essas keywords, por isso que o nome é keyword, é a palavra-chave, ela vai te ajudar a help you see the idea. Quando, no caso, você estiver entendendo, when you are listening, né, se você estiver ouvindo, para você entender, understand, e quando você for falar, você conseguir se expressar corretamente, correctly. So, sempre que você quiser que falar que já fez algo, I've already, repeat, I've already, e o verbo no pipi. Aqui eu botei lived. Que é um verbo regular. Sorry, guys, my blackboard. I've lived. Se eu tivesse o verbo example be, que a gente viu lá passada, I've been, que tá aqui também, I've been. The verb, let's see another verb. Da aula, from the class, the irregular verbs classes. Buy. I've bought. Good. Repeat. Buy, bought, bought. Não é boff nem boget. Bought. Bought. Repeat. I've bought. What about drink? Oops, teacher. I've drunk. Repeat. Drink, drank, drunk. We talked about the pronunciation. Drank, drunk. One more. Swim. I've swum. Okay? Pee-pee, etc. Aqui you can put it an irregular or regular verb. So, I've already. Repeat. I've already. I have already. Contraction. I've already done it. I've already eaten. Blá, blá, blá. O que essas duas frases têm em comum? They have in common. The same formula. Elas têm a mesma fórmula. O have, in this case, porque é o I, with lived. I have lived. Same, but they are different. Actually, they are opposites. Na verdade, elas têm o sentido oposto. Aqui, I've already lived, eu já morei. And here, I've lived since, eu moro. Right? Not only opposites, exactly the opposite actually, right? Not different, the opposite. E por quê? Why? The keywords. Quando eu usar, when I use the present perfect with since or for, então present perfect together with since and for, the action continues. A ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Look at the timeline. Let's see a timeline. I have here the time, this is now, and this is no passado, in the past. So let's get the example. Eu gosto de ilustrar para deixar bem claro. 2012. Repeat. 2012. I came to Brasília. And I continue in Brasília. 2017. Né? O ano que estamos agora. So, I've lived in Brasília. Repeat. I've lived. I've lived in Brasília since 2012. Or for 5 years. I've lived in Brasília for 5 years. Repeat. Give me your example. Come on. Right here. I've lived in
a cidade que você mora, o lugar, since, e desde, look, since like Portuguese, é desde, você vai botar um ano, né, a data que começou, um mês, a data, since March 2001, 2001. Or you use for, por, né, a, and the period. Since the starting point, o momento que começou, for period of time. So tell me, I've lived in, tanana, for. Teacher, eu nasci aqui, como é que eu falo? I've lived in, tanana, since I was born. Repeat, I was born. Since I was born. Repeat, since I was born. Desde que eu nasci. Or since ever, uma expressão muito usada em inglês. Repeat, since ever. Desde sempre. They use it a lot. Oh, let's imagine. I don't know, let's get an example. Oh my God. Oh, eu adoro a praia. I love the beach. So I can say, I've loved, the verb loved the beach, since ever. Repeat, since ever. Desde sempre. Yes? And etc. I've worked, I've done. Aqui, se a gente ficasse botando todos os verbos, ficaríamos aqui para sempre, forever. But this is the secret. Eu realmente acredito, I believe, the problem. Qual que é o grande problema? Número 1, first, que você já coloca na sua cabeça, eu não consigo, present perfect não é pra mim, estudei inglês anos, não dá. This is the first step. Então, change. Isso eu não posso fazer por você. Change your mind. Fala, não, ok, vamos lá. It's possible. Right? 2, você perceber que realmente é usado o inglês. So, pay attention, começa a prestar atenção, né? Tem que estar atento, estudar uma língua é isso, não é só aqui quando está fazendo aula comigo. Again, até eu digo, graças à globalização, o inglês está everywhere, por toda parte. Então, você está no carro, ouviu algo no rádio, or on TV, whatever, on the internet. Pay attention, você vai ver que o present perfect está everywhere, em quase todos os diálogos. Eu brinco com os alunos, eu falo, pega um filme, assista por 30 minutos, com certeza vai ter um present perfect ali, I'm sure. Ou músicas. Again, se você não assistiu, a gente tem um programa chamado Sing and Learn. Não sei se você já conhece. And this month, a gente teve um início, antes de começar essas aulas, before these classes, using the present perfect. Have you ever seen the rain? E again, you see, quando você escuta, you listen to music, você reconhece ali o present perfect, ou o que quer que seja, é isso que vai te fazer ficar fluente. Isso com a prática, né? Because it's the contact. É você estar ligado, acordado, and changing your way of thinking. É mudar a forma de pensar. Yes? So, that's it. Here, the present perfect, we use, na ideia, no português seria presente, ou seja, I've been in Brasília since 2012. Eu estou em Brasília. Eu quero falar que eu sou professora desde... Qual que é o erro comum do brasileiro, guys? Olha... I'm a teacher, porque a gente traduz do português, eu sou professora desde, guys, this is wrong, eu não posso, I can't, you cannot use the present for a period of time. In English, a period of time, I use the present perfect. Claro, se for um período que começou no passado e continua agora, beginning the past, continue now. Se tiver começado e acabado no passado, finished in the past, I use the simple past, que a gente falou aula passada. Quando acabou, simple past. Mas se a ação period of time, que começou no passado e continua now, repeat, began in the past. Can you read it? Uh-oh. Began in the past. I don't know if you can read it. And continues. Okay? Began in the past and continues. I use the present perfect. Então, correto aqui, eu sou professora desde. I've been a teacher. You see, como é importante numa entrevista de emprego, again, you say, I'm a teacher since blah, 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 that's not very nice. So, I've been a teacher. When you think in Portuguese, you will make this mistake. O automático vai ser fazer esse erro. Por isso que você tem que praticar, practice, 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 para começar a vir naturalmente. So, right here, give me some examples. How long have you lived? Né, a pergunta, how long? Quanto tempo? Repeat, how long? How long have you lived? Mesma coisa. No português, há quanto tempo você mora? O pessoal fala, how long do you? Guys, vocês têm ideia? Do you have an idea? Quantas pessoas? Guys, a lot. Você já fez esse erro? Para e pensa. Não, man, se você faz esse erro, don't be sad, não fica triste, você não está sozinho. Muitos, e alunos avançados, alunos que já estudam inglês há muito tempo, cometem esse erro. So, again, às vezes é porque simplesmente não... E não é culpa do aluno, é porque ele não conseguiu
Nem ninguém conseguiu colocar isso na cabeça deles de uma forma lógica. This is the logic. So, how long have you lived? Né? Quanto tempo você mora em tal lugar? Let's go. How long? Repeat. How long? Not how long time. How long means há quanto tempo. How long? Repeat. How long have you lived in Brasília? Intonation. Remember. Repeat with the same intonation, emotion and speed. How long have you lived in Brasília? Good. Sempre repetir com a emoção, entonação, intonation e a velocidade. Speed. How long have you lived in Brasília? Me? I've lived in Brasília since 2012. And you? How long have you lived in your city? How long have you worked at your company? Or how long have you been your profession? How long have you been a doctor, a teacher? I don't know. How long have you been married? Como é que a gente pergunta em inglês? Há quanto tempo você está casado? How long are you? Typical mistake. Teacher, mas em português há quanto tempo você é? Mas no inglês, in English, eu não uso period of time. See, begin in the past, continue now. Present perfect. So, how long have you been married? Repeat. Há quanto tempo você está casada? I've been married since blah 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 or for blah blah blah. Give me more examples. And practice. Ask your friends. Convida seus amigos para participarem aqui da aula. E aí vocês podem se perguntar, ask questions. Guys, don't be shy. Não tenha vergonha. Tem que tentar, tem que try. Repeat. Quando eu falo repeat, repeat. Write the examples. Don't be shy. É só tentando e praticando que a gente avança e ganha fluência e confiança numa língua. So, practice. If you have questions, talk to me. Okay? Share this video with people who want to study English, pessoas que queiram aprender e praticar inglês. And if you have any ideas para a próxima aula Gramática na Prática, right here. A gente já atendeu alguns pedidos, quem sabe eu não vou atender o seu pedido. Então escreva aqui que a gente pode preparar uma aula especialmente for you. So I'll see you guys soon in another lesson. Não sei em que aula, num Sing and Learn, Gramática na Prática, watch out. I'll see you around. Não esqueça de fazer o download do material dessa aula, da aula 2 e 1. Em algum lugar aqui desse vídeo você encontra para fazer o download do material. I'll see you guys. Bye. Let's use the present perfect. No more. Começar de 2018 bem. Well, this is easy. Vamos começar a praticar. See you guys.